E a minha mãe não tinha condições de pagar um cursinho para vestibular. Era muito difícil. Imagina, a faculdade de medicina federal. Eu só podia fazer federal, né? Sim. Não podia pagar uma faculdade particular. Dificílimo de entrar. A gente morava em Juiz de Fora, na UFJF, é uma das faculdades mais conceituadas, né, do Brasil. Mas a minha mãe nunca tirou os meus sonhos, nunca desistiu. E aí, ela jogou no bicho e ganhou o dinheiro da matrícula do cursinho para vestibular. E é uma mulher de fé, né? Porque ela foi lá e fez a matrícula. Aí falou assim, ela ganhou, Maqui, pastor Diogo, ela ganhou a quantia exata da matrícula. Boa noite, gente, paz do Senhor, Deus abençoe a todos, mais um episódio, mais uma aqui podcast, e hoje é um dia marcante, porque exatamente hoje, segunda-feira, completa 3 anos de Maquir Podcast, aniversário desse programa que tem alcançado tantas vidas, né, tem alcançado tantas pessoas, né, que a gente fica feliz, a vontade você sabe que eu sou chorão, mas eu tô feliz demais, gente, feliz demais porque a gente sabe a luta que é estar aqui gravando, né, esperando o tempo certo, às vezes sem convidado e Deus mandar de última hora e ele fazer do jeito dele, e eu creio que ainda tem muito por vir. Mas eu tô feliz demais por você fazer parte disso, né? Vocês todos, né? Hoje no YouTube a gente tem mais de 20 mil inscritos. No Instagram tem mais de 30 mil. E vocês fazem parte disso, gente. Vocês todos. E a gente quer aumentar, a gente quer chegar ainda muito mais longe. Mas não é para crescer, gente. A gente é para alcançar vidas. Eu creio que essas 20 mil, essas 30 mil, são pessoas que foram tocadas, alcançadas através da história de cada um que passou aqui. Muito obrigado, gente. Quero agradecer de verdade toda a mensagem que tem chegado de tudo que é lugar do nosso país, nosso Brasilzão, né? Especial o pessoal lá de Brasília mandou um beijo especial pra gente. Beijo pra vocês também, gente. Do Japão, essa gente não para de compartilhar, de ligar pra gente, mandar mensagem. Muito obrigado. Japão, França, Bélgica, Alemanha, eu não me lembro, Itália, Londres. Tem bastante gente. Por favor, gente, vá lá, compartilha, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho, né? Toda segunda-feira a gente tem um episódio novo, com uma história nova, né? Sempre mostrando com o mesmo intuito, né? Mostrando que Jesus é aquele que cura, liberta, salva. E ele é incrível, gente. Ele quando entra, agora a gente estava aqui com a minha convidada especial, a gente estava orando e a gente já estava sentindo a presença e é impossível conter as lágrimas. Tu imagina ser o mesmo. Não tem como, gente. Não tem como. Então, por favor, gente, que vocês possam ter esse momento, se você que não conhece a Cristo ainda, você possa ser tocado com esse vídeo, de que você pode sim ser transformado, mudado, você pode parar de falar palavrão, você pode deixar de fazer um monte de coisa que você fazia antes, que não agrada a Deus, mas que você acha que de repente não tem solução. Cristo, gente, Cristo, ele é incrível, gente, ele muda a gente de dentro para fora. Amém? Quero agradecer também nossos apoiadores,
Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso e Estúdio Barbie Prêmio. Gente, muito obrigado nesses 3 anos que estão com a gente, os nossos apoiadores. Um beijo especial para todo mundo, mas especial também, gente, você que de repente quer se tornar um apoiador da gente, entre em contato com a gente. Vai estar passando nossas redes sociais aí, né? E entre em contato com a gente, vai ser um prazer gigante ter vocês conosco, nos ajudar a levar essa mensagem para muitos e muitos lugares. Amém, gente? Gente, hoje é uma pessoa especial, muito especial, muito especial mesmo. Para mim, para minha família, para o Maquilo Podcast, porque foi uma pessoa que foi usada por Deus para iniciar tudo isso aqui. Para um simples convite, né? Ela é uma empresária, ela é uma apresentadora de um podcast também incrível que a gente vai estar falando aqui. Mas ela foi usada para fazer um convite e ela nem sabia e que ia começar uma história através daquele convite, né? Através de eu contar minha história naquele podcast, voltar para o carro, Deus falar comigo e iniciar tudo isso aqui em 7 dias, gente. 7 dias. Isso foi numa segunda que a gente gravou e na outra segunda a gente já estava gravando aqui, fazendo um podcast. Gente, eu tenho muito, mas muito prazer e honra apresentar a nossa amiga Deise Lima. Obrigada, pastor. Muito honrado, mana. Nossa, eu tô aqui que tô com vontade de chorar. A gente entrega essa glória para Cristo, né? Não tem nada a ver com a gente, tudo a ver com Ele. Verdade. Né? Eu só obedeci. É verdade. Né? Então não tem, verdadeiramente, não tem nada a ver comigo. Mas juntou 2 chorão. Eu não sei o que vai acontecer. Seja bem-vindo, acho que tinha que ter uns guardanapos aqui. Seja bem-vindo, O produtor tá até rindo já. O pastor Diogo, o produtor já tá rindo. Ele vai providenciar. Muito obrigada. Ele vai. A gente, nossa, ele já sabe. Antes que isso aqui vire um rio, ele falou, não, vamos providenciar aqui uns... Ai. Seja bem-vinda, mano, no Maquilo Podcast. Obrigada. Pastor Diogo, obrigada mesmo por esse convite. É uma alegria, né? Poder ter o privilégio de vir aqui, numa oportunidade da gente falar do nosso amado Jesus. Né? Incrível, né, mana? Porque, assim, Deus, ele tem um tempo certo mesmo. A gente praticamente teria esse momento a hora que a gente quisesse, na realidade, né? Durante todo esse tempo, né? Mas o despertar veio agora, não, temos que fazer. E cai numa data tão específica, porque não foi nada programado. Inclusive, era para ser antes, lembra? Entende? Então, tipo assim, cara, Deus, ele é perfeito. Incrível, né? Cara. Ele é incrível. Eu tenho uma irmã em Cristo que ela fala que eu aprendo muitas coisas com ela, tenho ela como uma mentora, assim. E ela fala que nós temos que ter coração grande e pés pequenos. Top. Né? Porque para ouvir, né? Tudo que a gente precisa fazer é isso, ouvir, ficar atento à voz de Deus, ouvir e obedecer. Porque é na nossa obediência que tudo vai acontecer, né? Se você não tivesse obedecido, né? Hoje tantas essas pessoas não teriam sido alcançadas. E pessoas que talvez você nem vai saber aqui. Eu falo isso, né, pros meus convidados. Que é um legado isso aqui, na verdade, né? Porque amanhã nós não estaremos mais aqui. Certeza. Mas o podcast vai estar. Cumprindo o propósito dele. Que vai muito além do que a gente pode imaginar, né? Deve estar sendo bem, não difícil, né? Mas diferente você desse lado da mesa. É a primeira vez que eu tô desse lado aqui. E eu tenho uma irmã em Cristo também, que já teve no meu podcast. A Cat tem 5 filhos, ela sempre falou isso. Ela falou assim, olha, você tinha que contar a tua história. Alguém tem que te entrevistar. Pois então, mana. E ela fala isso há muitos anos, né? Mas, enfim, o tempo de Deus não é nosso, né? Eu tô muito curioso pra saber a história da Deise, né? Como eu falei, não é tão impactante quanto a tua, mas... Mas não precisa ser impactante, não. Teve uma vez que um irmão falou pra mim, pô, pastor, eu queria tanto ter uma história como o senhor. Eu disse, como assim, cara? Aí ele disse assim, não, pastor, porque eu nasci na igreja, eu cresci. Eu disse, cara, mas a história é a tua. O meu marido fala. A minha história é muito sem graça, né? Meu pai casou com a minha mãe, ficaram casados até o fim, tiveram 3 filhos.
Meu marido fala isso, né? Deise, conta pra gente, como é que foi essa vida de chegar até Cristo, entender que esse Cristo, ele é incrível, com certeza mudou tua vida, mudou tua casa. Não tem onde ele chega, ele muda, Ele né? muda. Ele muda a gente, na É verdade. verdade. Né? Que o propósito dele é isso, né? Até a gente chegar lá, a gente acha que a gente tem esse poder de mudar as pessoas, ou que a gente vai mudar tudo ao nosso redor, ou que a gente faz, né? Se a gente fizer, tá feito. Se a gente não fizer, não tá, né? Que é sob a força do nosso braço. E aí, quando a gente entende o nosso tamanho, né? A nossa pequenez, a gente vê, não. Isso é insanidade. Verdade. Mas, assim, contextualizando, assim, um pouco, né, a minha história... A minha mãe se casou com meu pai, ela tinha 20 e poucos anos. Meu pai também era jovem, ele é, eu acho que uns 4 anos mais velho que ela, né? E aí, depois de 2 anos, se casaram na igreja católica, minha mãe é católica, né? E aí eles me tiveram. Eu fui a única filha. De quantos? Desse casamento. Ah, entendi. Desse casamento. Foi o primeiro casamento dela, né? Eu fui a única filha. E quando eu tinha 3 anos, eles se separaram. Na época nem existia divórcio. Porque você pensa, esse ano eu faço 52. Eu tinha 3 anos, né? Nem existia divórcio na época. E daí eles se separaram, que o meu pai... A história do meu pai é... Nossa, que pena que ele não mora aqui. Esse dava um podcast... Incrível. Incrível. É incrível mesmo, uma transformação, um nascimento, assim, ele conta, né, a vida dele desde quando ele conheceu Cristo. Mas para resumir, na família inteira, tanto parte de pai quanto de mãe, eu sou a única, nós dois somos os únicos cristãos, assim, né? A família do meu pai é muito católica, a família da minha mãe também. Mas quando a gente morava em Manaus, que é quando os meus pais se separaram, nos fundos da casa que meu pai alugou, tinha um centro de Umbanda. E os donos do centro eram os donos do apartamento que a gente alugou. Eram várias casas, assim, né? Era um beco, como se fosse um beco. E várias casas. Eles tinham o centro nos fundos, eles moravam na casa logo na frente, que era de 3 andares. Na frente tinha uma casa de 2 andares, que é essa que meu pai alugou. E na frente tinha mais uma outra. Eram essas 3 empilhadinhas, assim, uma do ladinho da outra, assim, em Manaus, isso. Nossa. E a minha mãe fez uma amizade muito grande com a dona da casa e tal. E a minha mãe passou a frequentar esse centro. E me levava junto. E eu me lembro, olha como é que eu falo, né? Que é o Senhor que nos escolhe, sabe? E hoje, vendo essa história toda, eu vejo como ele fez assim, ó. Essa aqui é minha. Guarda essa aqui, ó. Sabe? E ali, eu ficava muito incomodada, assim, eu não gostava daquele lugar, eu ficava, sabe, tipo assim, aqui não é meu lugar, assim? Mas eu não entendia, né? Eu era criança, eu ia com a minha mãe, eu não entendia. Eu cresci, os meus pais se separaram, a gente voltou para Juiz de Fora, a casa dos meus avós, maternos, né? E tal, a minha mãe aproveitou a gente foi morar lá com eles, minha mãe foi cuidar dos meus avós e tudo. E aí nisso eu comecei a frequentar um centro de um kardecista, de Allan Kardec. E eu tinha assim como é que eu falo assim? Eu tinha predisposição, um vazio, uma busca entendi. dentro de mim. Entendi. Eu tinha isso, sabe, dentro de mim assim. Mas eu não entendia o que, né? Então eu sempre tive essa, até que eu fui crescendo e tal. E aí eu comecei isso já mais na fase adulta, né? A buscar um desenvolvimento de uma inteligência emocional. Fui buscar muito isso, assim, porque eu precisava, até que uma amiga minha, que é parapsicóloga, esposa do médico, uma vez ela falou pra mim assim, que tanto você busca? Você parece um macaquinho, né, que fica pulando de galho em galho, em galho, em galho. Que busca é essa? Que tanto você busca? Mas eu não sabia o que eu buscava, né? Entendi. Mas Deus estava me tratando no processo, eu acredito, sabe? E uma vez eu ouvi de uma outra irmã, né, que para você chegar num desenvolvimento espiritual, assim, no entendimento desse espiritual, de uma profundidade, tem que ter um amadurecimento emocional. As coisas, elas caminham junto, nós somos trino, né? Sim. Corpo, alma e espírito. E essas 3 coisas precisam caminhar juntas, assim, sabe?
é muito importante. Acho que uma dá suporte, assim, para a outra. Entende? Então, eu entendi que eu estava trabalhando o meu emocional. Era a forma que Deus encontrou para eu ter esse amadurecimento, esse encontro, né? Sim. Com Ele. Mas isso, imagina, eu tenho 52 anos, né? E isso aconteceu, esse encontro, na verdade, aconteceu há 4, 5 anos atrás, na pandemia. Uau. Então, nessa história toda, depois que a gente veio morar pra cá, Então, tu procurou mesmo, hein, eu tenho uma amiga, em todos os lugares, todos. Uau. Em todos os lugares. Tipo, eu fui reikiana, fiz reiki. Sério? Eu bati em tudo que era portinha. Ai, Juro pra você. Eu tinha essa sede, assim, dentro de mim. entender. Sabe que agora, estudando a mulher samaritana, né? Eu era aquela mulher ali. Uau. A mulher samaritana. E daí, era um aniversário meu, uma amiga minha que é cristã, a Claudinha, ela me deu uma Bíblia de presente. Era a Bíblia da Joyce Meyer. Isso, imagina, nem sei te dizer quantos anos tem, mas deve ter uns 10 anos que ela me deu essa Bíblia. E aí eu sabia que era um livro importante. Eu guardei na cabeceira da minha cama, assim, coloquei lá, na cabeceira da minha cama. E assim, Maqui, eu para te falar assim, de onde vem essa busca? Maqui, né? Nós brincamos tanto, pastor Diego. Nós brincamos tanto que... Ai, meu Deus, vai assim, grudar, pastor Diego. Eu nunca tive, igual eu te falei, né, que a tua história, que é bem marcante. Eu sempre tive uma vida, nós nunca fomos assim, né, meus pais, a minha mãe me criou, assim, debaixo de muito trabalho. Meu Deus, minha mãe é uma heroína, assim, sabe? Quero, assim, honrá-la, porque eu tenho uma admiração tremenda por ela. Ela me criou, assim, sozinha e sempre me deu, assim, o melhor ensino, investiu na minha educação. Meu Deus, ela é uma mulher, assim, guerreira. Incrível. Nossa, vencedora, eu diria, sabe? Incrível, minha mãe é. Mas a gente sempre foi criado na graça, assim mesmo, de Deus. Eu me lembro, olha pra você ver como é que Deus cuida, assim, dos detalhes. Eu me emociono com essa história. Vem. Eu queria muito fazer medicina. E a minha mãe não tinha condições de pagar um cursinho para vestibular. Era muito difícil. Imagina, a faculdade de medicina federal. Eu só podia fazer federal, né? Sim. Não podia pagar uma faculdade particular. Dificílimo de entrar. A gente morava em Juiz de Fora, na UFJF, é uma das faculdades mais conceituadas, né, do Brasil. Mas a minha mãe nunca tirou os meus sonhos, nunca desistiu. E aí, ela jogou no bicho e ganhou o dinheiro da matrícula do cursinho para vestibular. Uau. E é uma mulher de fé, né? Porque ela foi lá e fez a matrícula. Aí falou assim, ela ganhou, Maqui, pastor Diogo, ela ganhou a quantia exata da matrícula. Ela ganhou a quantia exata. E ela falou assim, Deus vai prover. E ela fala que ela conta que até hoje ela não sabe como que ela conseguiu. Honrou com aquilo, mas ela conseguiu. E aí eu tentei medicina, não passei, né? E depois, através da mãe de um amigo meu, de um amigão meu, Deus usou muito a vida dela também e tal. E eu cheguei na faculdade de farmácia. Falei assim, aquilo ardeu no meu coração, assim, né? No fundo, acho que eu tinha um desejo de ajudar as pessoas, sabe? E aí a faculdade de farmácia, né, veio nisso e tal. E aí eu tinha que fazer mais um cursinho, né? E a faculdade de farmácia também era concorrida, muito concorrida, difícil, né? Era. Na época eu tentei, nesse mesmo ano, eu tentei medicina de novo e tentei farmácia. E aí eu passei em 6º lugar na faculdade de farmácia na Federal de Juiz de Fora, que é uma das melhores faculdades de farmácia do Brasil, assim. Tem mais de 100 anos a faculdade. Todos os professores são, no mínimo, doutores, pós-doc. Acho que é uma das únicas que tem residência de análises clínicas, né? Enfim, mas para essa matrícula, essa história é tremenda.
Quando eu fiz o cursinho, eu fiquei muito amiga da Kelly. A Kelly é uma amiga minha lá de Ipatinga. E aí tinha uma amiga dela que as duas fizeram odontologia. Elas fizeram um cursinho para fazer odonto. Eles são em 4 irmãos. Ela, mais uma irmã e mais 2 irmãos. 2 são médicos, 2 dentistas. Uau. A família dela é uma graça mesmo, são uma graça mesmo. E aí, mesmo sem a gente saber, essa amiga dela, a mãe dessa amiga dela, olha como é que Deus faz. A mãe dessa amiga dela conhecia muitos donos do CAV, que era um cursinho um dos melhores cursinhos na área de saúde que tinha na minha cidade. O maior número de aprovação da área de saúde, medicina, farmácia, vinha desse cursinho. E era caríssimo. E tinha uma turma, que era a turma especial para quem fazia medicina, que era só os nerds, assim. Vai vendo. Aí, sem a gente saber, a mãe dessa minha amiga ligou para a mãe dessa outra amiga dela, contando a minha história e tal. Essa mulher, a mãe dessa amiga dela, bateu lá no CAV, falou com o dono e ele me deu uma bolsa integral, me colocou nessa turma. Meu Deus. Me colocou nessa turma. Foi onde eu passei no vestibular de aí eu fiquei suplente para medicina. Eu passei na faculdade particular, mas eu não pude fazer, né? E passei em 6º lugar em farmácia nesse lugar. Mas antes, voltando assim um pouco, eu tinha ido passar as férias na casa de uma tia minha, que era a irmã mais nova da minha mãe, que é falecida hoje já. E ela tinha mandado para mim as passagens e tal, e eu tinha ido passar. Eu estava de férias, eu tinha ido lá passar as férias para esquecer a derrota que eu não tinha passado no vestibular de medicina, né? No outro ano. E naquele ano, olha só, pastor Diogo, eu contei para vocês, eu conheci Jesus há 5 anos. Naquele ano, eu tive um sonho. E eu sonhei com Jesus. E ele veio até a mim. E ele me contou tudo o que aconteceu quando eu acordei. Uau. Ele me contou onde ele ia me levar. Ele falou, você vai fazer faculdade. Você vai estudar no CAV. Meu Deus. E quando eu acordei, o telefone tocou. Era a minha mãe, feliz da vida. Parece que ela tinha ganho na Mega Sena. Com a minha matrícula feita. Eles tinham dado uma agenda, todo o kit lá do negócio. E ela tinha ganho na loteria. Meu Deus, Daisy. É. No caso, então, Jesus antes te disse... Eu nunca me esqueço. Eu não tenho... Essa história tem muitos anos, né? Pensa. Eu formei em... Eu fiz quase 5 anos. Eu fiz 5 anos, né? De faculdade. E formei em 2000, né? Imagina. Quantos anos tem essa história? Eu não consigo, até hoje, contar sem me emocionar. Quando eu me formei, eu fui lá, levei o convite para a mãe dessa amiga, né? E essa que foi lá interceder por mim e tal. Foi muito emocionante, muito. A formatura toda, eu só chorava. Ou seja, chorava de muito tempo, né? Mas aí, chegando aqui agora, então pra você ver minha história com Jesus, Mas ele foi até o poço onde eu tava. Uau. Top. E daí, ela me deu essa Bíblia, né, a Claudinha. Eu guardei na coisa aí, na época, eu toda mística, né, todas as frases, as coisas, eu botava lá dentro da Bíblia. Porque aquele livro era o mais importante que existia na Terra. Aí, pastor Diogo, eu tinha feito um curso, aí nós estamos falando agora já de pouco tempo, de 5 anos atrás. Eu tinha feito um curso no ano anterior, 6 anos, de empreendedorismo. E quando terminou esse curso, eles montaram um grupo no WhatsApp de mulheres empreendedoras. E nesse grupo, o Pablo Marçal deu uma palestra online lá, nunca tinha ouvido falar, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí eu falava assim, e aí as mulheres tudo no grupo falando empolgada, né, do Pablo Marçal, eu falei, gente, isso deve ser uma celebridade, né, deve ser uma pessoa importante, tão badalado, né. Eu sempre fui muito desligada, assim, até hoje, de redes sociais e, né, de televisão não assisto há muitos anos, então
Eu vivo na minha pink bubble, né? Sempre fui desligada. Não fazia a menor ideia disso. Como era bem famoso, não fazia a menor ideia. Mas naquele ano, juro pra você, do nada, o Espírito Santo de Deus, que hoje eu entendo o que é isso, colocou dentro do meu coração uma vontade, um desejo de ler aquele livro todo, a Bíblia. Do nada, assim. E eu não sabia nem como é que eu abro aqui, começo a ler, como é que é, não sabia. Mas Deus conhece a gente, né? Então, assim, se eu deixar ela soltinha assim, pode ser que ela ainda se perca, né? Daí, naquele grupo, eu não sou de grupo, meus grupos são silenciados. Quem me conhece sabe, cara. Se você quiser falar mal de mim, fala num grupo que eu tô. Fala lá, que eu nunca vou saber. Eu também, você silencio tudo. Isso, ó, nem da empresa. Não sei o que acontece comigo com o grupo. Tem um problema com o grupo. Não sei o que acontece. Mas olha pra você ver, naquele dia, eu não sei o que aconteceu, que aquele grupo saltou na minha frente com essa frase assim. Daí o programa vai ler a Bíblia toda em um ano. Eu falei, que programa é esse? Eu quero. É esse que eu vou fazer. Porque eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Era um programa do Pablo Marçal, desse que eu nem conhecia. O pior ano da sua vida. Diogo, eu li a Bíblia toda naquele ano. E foi ali que eu encontrei Jesus. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, como que eu passei esses anos todos sem te conhecer? Meu Deus. E Romanos mesmo, eu lembro que eu li assim, ó, pela sala, eu dava a volta na mesa, assim, eu queria printar aquilo, pegar nas paredes. E foi assim, tremendo, né? Sozinha? Sozinha. E aí, Deus vai plantando, né? E daí eu tenho uma irmã, é minha irmã do lado da igreja, a Bibi, meu Deus, ela é uma mulher de fé, uma filha de Deus tremenda, assim. E eu ia lá fazer o cabelo, né? Fazer escova e tal, lavar o cabelo. E ela sabia que eu estava lendo a palavra. E ela madura na fé, né? E ela falava assim, ela ficava assim... E aí, Biju? Ela me chama de Biju. O que você está lendo agora? Onde você está na Bíblia? E a gente ficava trocando umas ideias. E ela vivia me convidando para ir na igreja dela. Igreja era uma coisa que eu me pelava, né? Para mim era coisa de religioso. E eu queria Deus, assim. Eu queria Jesus, eu queria Deus, mas eu não queria religião. Pastor Diogo não queria. Então eu tinha um bloqueio, assim, com a igreja. Para mim era coisa de gente religiosa. E eu era assim, foi pra liberdade que Cristo me libertou. E eu sou livre. Não quero ninguém que me prenda. Pra mim aquilo era uma prisão. Olha bem a ideia que eu tinha. A mesma coisa o batismo também. Não, batizar não. Mas foi rápido que eu descobri que o batismo era uma ordenança. Foi rápido que eu descobri isso aí. E aí ele também botou em mim esse desejo de, não, eu preciso me batizar. Mas é muito linda essa história, porque daí a Bibi vinha me convidando para ir na igreja dela. E eu sempre inventava uma desculpa para não ir, óbvio, né? Mas aí teve um ano que era final de ano. E aí não era tipo a igreja, era uma festa de final de ano. Assim ela contou para mim. E ela falava assim, eu passo lá na tua casa, eu te pego para você ir. Vai ter uma festinha e tal, vamos comigo. Aí eu já estava cansada de dar desculpa para ela. Eu falei, bom, já que não é igreja, é na igreja, mas é uma festa só, eu acho que eu vou, porque, né, eu já tô sem graça de dar essa desculpa para ela. Era a igreja do pastor Alejandro, da pastora e da esposa dele, da Kátia, né? Entendi. Era. Entendi. E aí olha como Deus é Deus. E como esse meu pastor é usado por Deus. Eu cheguei lá, naquele lugar, né? Aí as pessoas estavam dando testemunhos. Contando seus testemunhos, suas histórias com Deus e tal. Pastor Diogo, eu me acabei. Eu chorava igual criança, assim. Mas eu senti um pertencimento tão grande, sabe? E na minha história, assim, é engraçado, né? Que todo mundo que
que ainda não conhece a Cristo, geralmente tem uma história de não gostar de crentes, né? De achar os crentes chatos, né? A irmã do coque, né? Eu sempre gostei dos crentes, sabia? E Deus sempre me cercou deles. No trabalho, aonde eu... Engraçado, eu só percebo isso agora, né? Eu não tinha essa percepção. E eu tinha uma admiração pelos crentes, assim, porque eu achava que eles tinham uma fé inabalável. Eu queria aquela fé. Eu falava, Senhor, eu quero ter essa fé. Mas assim, ó, eu achava que as pessoas nasciam com essa fé. Uns nasciam com essa fé, outros não. Tipo, eu não tinha nascido com aquela fé. Então eu tinha uma admiração por aqueles crentes. Mas a igreja não queria, não. Era meio bitolado, assim. A igreja, entendeu? Gostava, admirava, mas assim, ó. De longe. Sabe? E daí, eu ouvindo aqueles testemunhos e tal, e aí eu... Em pranto, assim, quando eu fui embora... Olha a sabedoria do pastor Alejandro. Quando eu fui embora, ele tá sempre na porta, né? Despedindo da gente. E ele falou assim pra mim... Volte mais vezes. Aqui é o teu lugar. Aí eu fui embora. Pensei comigo. Eu senti mesmo que lá era o meu lugar, sabe? Mais tinhosa. Aí eu falei assim comigo. Não, eu não vou sempre, não. Eu vou assim um domingo, outro. Não vou sempre, não. Mas aí teve um dia que eu tava em casa, era um domingo, assim. E me deu uma vontade, assim, absurda de ir pra aquela igreja. Olha só pra tu ver. E aí eu fui, cheguei lá, olha bem, toda armada. Eu falei, e eu tava nesse ponto, eu tava testando ver se ele era um religioso. Eu testava ele de todas as formas. Tadinho, ele nem sabia. Mas Deus sabia, né? E é por isso que eu falo, né? Como é importante, ele fala isso. Que a gente tem que comprar uma pá, cavar aos pés de Cristo e permanecer. Porque tudo que a gente precisa é estar em Cristo, né? E a vida, eu vejo isso na vida dele, sabe? Dele e da Kátia. E eu com esse meu olhar criterioso, caçando um religioso pra eu correr, né? Falei assim, olha, pastor, eu vim hoje. Mas, ó, eu só vim porque me deu uma vontade muito grande de estar aqui. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, só venha quando você tiver essa vontade. Quando você não tiver, não precisa vir, não. Ali ele me quebrou no meio. Porque se fosse um religioso, ele ia falar assim, não, você precisa vir mesmo se você não tiver vontade. Porque isso aí é um inimigo que não te deixa ter vontade. A guerra. Mas as coisas com Deus é leve, né? E outra, ele sabe como falar. Ele vai falar com você de um jeito, com o outro de outro, com você que está nos ouvindo de outro. Ele nos conhece antes da gente mesmo. Né? Ele é o eu sou. Yahvé. Então, quer dizer, ele sabia que eu precisava ouvir aquilo. E tinha que ser daquela forma, né? Desde então, pastor, eu tenho assim, olha, uma gratidão e uma alegria por ter o pastor Alejandro como meu único pastor, por não ter tido outro. Eu escuto histórias, sabe, de pessoas feridas. Eu não tive isso, sabe? Eu tive ele como pastor, que eu pretendo ter até o último dia da minha vida aqui. Glória a Deus. Né? Tive aquela igreja que é Fluir da Vida, que é uma igreja pequena, que eu louvo a Deus por isso, porque é muito bom, aqueles irmãos para caminhar junto. Que são perfeitos? Não, são imperfeitos como eu. São necessitados de Cristo como eu. A ideia é essa. Mas eu sinto uma alegria muito grande de ter somente eles, de ter parado de ficar pulando de galho em galho, sabe? E de ter encontrado o lugar definitivo aqui na Terra, né? Sim. Eu acho um privilégio isso, sabe? E eu honro a vida deles porque, meu Deus, Deus fala muito comigo através deles. Através da vida deles, do que eles são, do exemplo deles, sabe?
E a gente aprende muito, muito com eles a ser discípulo de Cristo. É porque até isso Deus foi perfeito com você, porque você é uma pessoa muito inteligente, né? E ele é muito didático, né? Eu já percebi até no jeito dele falar da palavra e coisa. Então, tipo assim, até nisso Deus foi criterioso, né? Escolheu a pessoa. Eu lembro que quando... tem uma outra história muito interessante. Conta pra gente. Que quando eu fui lendo a Bíblia, o Espírito foi me revelando, né, as verdades. E aí, no meu coração, eu tinha um desejo muito grande de dizimar, de ofertar. Eu falei assim, mas eu não quero igreja, não frequento igreja, como é que eu vou dizimar nem ofertar? Aí eu falei pra essa irmã, a Bibi. Ela é irmã da minha igreja já muito, muito antes do que eu, né? Daí eu falei assim, botei no envelopinho e levei pra ela. Falei, leva lá na tua igreja. É tremendo, né? É só Deus que faz isso, Magui. Ele já sabia, né? Que era a igreja que eu ia. Eu não sabia. O Espírito Santo, ele é incrível, né? Mas ele sabia. É tremendo mesmo. Ô Daisy, me conta uma coisa. Você já parou para analisar que de repente aquele sonho foi um start na tua vida? Sim. Mas o start que eu digo em relação à vida com ele. Porque esse vazio... O chamado, né? Ele veio ao meu encontro, né? Esse vazio, na realidade, ele era sempre em busca dele, claro. É óbvio, Sim. né? Mas você fora desse vazio, que era por buscar algo maior, né? Que você devia, né? Você foi em tantos lugares. Você tinha alguma coisa emocional que te atrapalhava? Olha, acho que todos nós temos, né, na verdade, né? Porque eu acho que por conta da minha história e tudo, eu sempre fui uma pessoa que tive necessidade de aprovação, né? Entendi. Precisava ser, né, gostava de elogios. E eu preciso cuidar, porque até hoje, assim, eu né? sou assim também. E necessidade de aprovação. Então, que eu tenho, assim, aquela coisa que eu tinha necessidade de ser aceita, né? Das pessoas gostarem de mim, sabe? Então, tinha, sim, com certeza. E sempre fui muito, acho que também por uma questão de ser filha única, pela nossa carne, nós somos assim, né? Muito egoísta, assim. Muito egocêntrica, assim, sabe? Então, tudo era eu. Minha mãe fala que a primeira palavra que eu falei foi neném, que era eu. Neném. Então, era eu, sabe? Eu era muito centrada no eu. Essa parte mudou muito na minha vida quando eu entendi que eu era filho. Que eu me comportava como um órfão. Mesmo de pai vivo. Acho que essa aí é a grande chave, assim, virada da minha vida, assim, sabe? Porque mesmo cristão, sabe? Demorei muito tempo, mano, pra entender que eu era filho. Muito tempo. E aí a gente fica com esse negócio. O que estão falando de mim? Será que eu agradei? Será que tá bom? Quer ver ficar louco quando eu ministrava e ninguém falava comigo se a pregação foi mal? Ai, tá vendo? Tu pregava, mas tinha que ser boa a pregação, né? Exatamente. Não é a gente que tá no era centro, gigante. né? Então, essas questões emocionais, né? Que a gente... Mas ele, quando ele cura tudo, né? Até a inteligência emocional que você buscou, né? Porque ajuda muito, né? Muito, muito. Mas é incrível. E é um caminhar, assim, né, pastor Diego? O caminhar com ele, né? É que vai nos tratando, nos curando, nos moldando. É a gente permitir isso, que Cada ele, vez que que ele ele vá chega fazendo isso, né? mais perto dele, mais ele tira algo nosso e dá algo dele. Porque a gente se aproxima da luz, ele coloca luz nas nossas trevas, né? E aí os nossos pecados vêm à tona. E aí a gente precisa chegar nesse lugar de arrependimento, né? Isso. Essa é a minha oração, assim, para que ele revele esses pecados e que a gente, nossos, né, os meus pecados, e me conduza ao arrependimento, sabe? Genuíno, né? Porque é uma obra do Espírito, né?
Ele busca esse coração. Porque, pensa bem, o que a gente pode fazer para ele? A nossa obra é nada. Nada. Mas ele busca o coração, né? Ele busca o nosso coração, ele quer o nosso coração. Ele quer esse relacionamento com a gente. Então, quando eu entendi o que era a igreja, daí, como diz o filhinho de uma irmã minha cabeça fez assim, pá! Que não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com as pessoas, vamos colocar assim, que ali estão, né? A igreja é dele, sabe? É muito além da gente. E o fato da gente estar ali, o pastor Alejandro fala isso, é muita verdade. Deus vai fazer coisas ali no nosso meio que ele não faria individualmente, sabe? E é como a brasa, né? Tem um irmão Valdir, um irmão nosso, né? Que está com Cristo hoje, na eternidade, né? Ele falava muito isso, que quando você não está no corpo, é como a brasa longe do braseiro, que se apaga, né? Então, essa fé que eu admirava tanto nos crentes, ela precisa ser alimentada, cultivada. E o nosso caráter é moldado ao caráter de Cristo nesse caminhar com os irmãos. É o ferro afiando o ferro. Exatamente. Né? Então, quando você vê assim, o propósito da igreja de Cristo, assim, daí não tem nada a ver comigo, nem com ninguém que está ali. Aí você ama a igreja, porque, como o pastor Leandro fala, não tem como você amar Cristo e não amar a igreja dele. Né? Mas a igreja é o corpo, e o corpo, ele é feito para ficar tampado, né? O que aparece é só a cabeça. Então, o corpo é para carregar essa cabeça, né? Acho que o maior desafio é amar as pessoas, né, Daisy? E a Bíblia fala que não é amar do nosso jeito, né? É como ele nos ama. É amar do jeito dele. A barra, ela é muito alta. E aí eu te pergunto, como que a gente consegue isso? Só estando nele. Por isso que a graça, cara, né? Porque ninguém, por mais perfeito que for, ninguém consegue chegar num nível desse. Uma irmã mandou para nós, eu sou mentora de um grupo de... Meu Deus é tão gracioso com a gente, né? Que me deu esse presente, porque nós servimos aquele projeto, é um projeto que Deus colocou no coração de uma irmã da Sheila, né? Mas nós somos, assim, trabalhadas, moldadas naquele projeto, sabe? E tem uma irmã nossa que é mentora no projeto, que ela mandou uma lista do Aviva Corações, 41 perguntas pra gente fazer pra gente, pra descobrir se nós somos orgulhosos. Pastor, não queira ler as 41 perguntas. Não queira ler. Mas a gente descobre o quanto a gente é orgulhoso, sabe? E o que nos separa desse amor dele é esse orgulho. Né? E vou te contar, e não é porque ele veio ao nosso encontro e nós tivemos esse encontro com ele e hoje fomos transformados, que esse orgulho não tá lá ainda. Não. Então isso é uma coisa que você tem que, sabe, você tem que buscar ele todo dia, essa dependência, ela se renova a cada manhã. Sabe que eu andava meio preguiçosa, vou confessar aqui pra você, depois disso tudo e tal. Andava meio preguiçosa, assim, de ler a Bíblia de novo toda, né? Já li umas 2 vezes. Aí eu tava lendo partes, assim, só, mas ela toda... E o Espírito Santo me pegou agora de jeito, assim. Falou assim, não, você vai acordar mais cedo, vai sentar lá naquela mesa, aquela mesa que eu te dei, aquele lugar que eu te dei. E vai lá. Então, quer dizer... É muito fácil da gente se perder, sabe? Certeza. O processo, nosso processo, né, de santificação, ele começa ali, né? No novo nascimento. Mas ele vai durar até Jesus voltar, né? Obediência, né? Então não é tipo assim, pronto, tá pronto. Não. É isso aí, é sobre... É o que o pastor Alejandro fala, é cavar mesmo. Compra uma pá, cava lá os pés dele. E não sair de lá. Que ele fala também que a gente tá grudado lá com o velcro, né? A gente toda hora
desgruda da cruz. Deus tá falando muito forte comigo nesse tempo, Daisy. Já faz uns 15 dias, assim, que Deus tá bradando, assim, muito forte comigo nesse sentido. E eu tô trabalhando isso. Do poder da manipulação da minha própria mente. Uhum. Essa é uma oração que eu faço muito. Senhor, renova minha mente na mente de Cristo, né? Guarda meu coração, ganha meu coração. Porque, pelo menos pra mim, eu creio que sempre quando Deus traz uma forma assim de falar comigo, eu creio que também é uma forma também, de repente, vai falar com muita gente. Mas a mente, ela manipula e maioria das vezes é sempre pra sabotar. Hoje foi um exemplo claro disso hoje. Que eu acordei 5h30 da manhã e que eu tinha que trabalhar, né? Eu trabalho lá em Navegantes. E aí eu tinha que 6 horas sair de casa para chegar às 7 no meu trabalho. E pensa num cara que lutou, mas lutou para não ir trabalhar. Mas não era uma coisa assim de não ir trabalhar por causa que tava com preguiça e coisa. Era uma coisa porque eu tava muito cansado, sabe? Com muito sono. E aí quando eu percebi... o palco é a mente, né? Exatamente. Da batalha, e aí quando eu percebi, a minha mente tava maquiando um jeito de eu não ir. Tu vê, né? E aí o Espírito Santo falou assim, presta atenção na tua mente. Uau. E aí não, cara... Não, eu vou vencer. Meu dia vai ser top. Eu fui de moto, né? E eu fui bradando. Meu dia vai ser top. Eu gritando dentro do capacete. Porque são coisas assim que parecem, de repente, ser muito bobinha, assim, sabe? Mas pra mim foi tão didático, cara. Hoje foi tão incrível, assim. E o dia foi top. Tá vendo? Cara, trabalhei pra caramba. Se você tivesse cedido, né? Com certeza. Mas quantas vezes eu não cedi, Daisy? Exato. Quantas vezes a gente não cede? Igual eu, olha quanto eu procrastinei. Nós estamos em abril já. Aí eu já tinha lido Gênesis e Jó. Aí eu fui ler Êxodo. Falei, não, agora eu vou... Então é uma coisa a gente prestar atenção, sabe? Como a gente dá valor, a gente fala tanto, né, de distração. Você não olha a TV, né? Mas tem alguma... Não, mas eu não olho TV aberta, mas sim, fechado, filme, Netflix. Entendi uma mas coisa... Mas aí tempo pra ver a Netflix a gente tem, né? Mas... Entendi. Então a distração, a gente tipo assim, a gente dá um poder pra algo que a gente não faz, né? Dá daquele peso, não, eu não faço isso aqui. Mas ao mesmo tempo a gente se distrai de outra forma e ocupa muito mais espaço naquilo que a gente teria que fazer e separar pro Senhor, porque é uma guerra desse. É uma guerra. Todo momento que você for ler a Bíblia, vai vir um sono incontrolável. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que o Espírito... Você vai orar, vai aparecer 1000 coisas para você não fazer. E igreja, então, nem se fala. Parece 1000 coisas, né? Mas o que eu queria entrar agora para te perguntar era o seguinte. A Daisy nova encontrou Cristo e a família? Como é que recebeu essa nova versão? Porque, assim, de cara já deve ter visto que você mudou. Impossível ser a mesma. Não tem como, né? Mas, assim, a minha mãe, por exemplo, ela reluta, né? Porque para os católicos a salvação é só na igreja católica, né? A igreja de Cristo é a igreja católica. Mas ela é minha mãe, né? E outra, o Espírito Santo, quando eu tentava empurrar isso, tudo que eu... Porque quando você descobre um tesouro, você quer contar para todo mundo, você quer que todo mundo tenha aquilo, né? E nessa você acaba afastando as pessoas, sabe? E quando a gente vai olhar para Cristo, olha o que ele falou para a mulher samaritana, né? Em nenhum momento ele... acusou. Né? Então, ele se apresentou para ela. E ela o viu. Ele mostrou o espelho para ela só. Mas ele não criticou, né? Mas a gente tem essa mania, né? De criticar e ou de querer... Guevara gospel. Ou de querer... E eu tive nesse lugar, né? Como todo bom recém-convertido, eu tive nesse lugar aí.
E aí o meu marido, ele foi bem, assim, me deu uma resposta bem, assim, naquele momento. Mas ali foi tão tremendo, porque na hora o Espírito Santo falou assim, ó, audível pra mim, assim. Não é você que vai fazer, sou eu. Amém. Então já era. Ali eu entendi. Então eu entendi que eu tenho que viver Cristo. E essa é a minha busca, o meu caminho. E Ele vai se revelar. Seja através da minha vida, de outras pessoas, porque Ele cerca, né? E Ele... Ali eu descansei meu coração. Dessa forma de querer, de repente, falar pro mundo, né? De tudo aquilo que Deus fez na tua vida. Aí Deus me deu o podcast. Foi aí que nasceu? Foi o Espírito Santo também. Ele nem sabia que... Foi logo que surgiu essa história de podcast. Eu nem sabia disso. Mas esse desejo, de novo, de ter esse... De falar isso pro mundo, né? De deixar esse legado. E foi bem nesse dia que o Erivelto, né? Do podcast, ele chegou e falou assim pra mim, tia, porque eu chamo ele de tio, ele me chama de tia. Tia, eu tive uma ideia. Vamos fazer um podcast, não sei o que. Eu falei, mentira que você tá falando isso. Não pode ser. Era confirmação, né? E aí, olha só como é que... Eu falei assim, tá bom, mas nós vamos ter que convencer o Mário, meu marido, né? Porque ele que seria o provedor, né? Entendi. O provedor é Deus, mas... Eu falei, então tu me ajuda a convencer ele. Se ele se convencer, eu vou entender. Não, é Deus mesmo que tá nessa jogada, é de Deus. Pois ele não topou. Uau. Até hoje, né? Quanto tempo já, Deise? 4 anos. 4 anos, né, tio? 4 anos. 4 anos. Como é o nome do podcast? É Be Mais Happy. Seja ainda mais feliz. E aí um dia, gravando um podcast aqui, teve um irmão, cara, que ele teve assim, uma revelação, né? E o que pode ser, né, pra gente ser mais feliz? Pra você ver, eu era uma pessoa feliz, né? Eu era, aqui. Nunca pude dizer que eu sou uma pessoa... Quem me conhece sabe que eu sou extremamente alegre, que eu sou uma pessoa feliz. Então, como pode ser ainda mais feliz? Com Cristo, porque sem Ele não é tudo feno, né? E a ideia do podcast foi, tipo, trazer um assunto geral sobre hoje ou pegar um pouco de cada coisa? A ideia do podcast era abordar 3 pilares. Corpo, alma e espiritualidade, né? E empreendedorismo. Entendi. E automaticamente, nesse meio todo aí... Entendi. A ideia era para não cristãos, né, na verdade. Mas que as pessoas trouxessem na parte espiritual, trouxessem seus testemunhos e que isso alcançasse pessoas. E a mesma coisa na área da saúde, que as pessoas tivessem uma consciência, né, de um cuidado com o corpo, e do lado emocional, né, de uma busca dessa cura emocional. 4 anos, quantos vídeos já deu, Deise? 173. Meu Deus. É força. É força de alcançar vidas, né? De uma forma ou outra, né? É um legado, que nem você falando, Deise. É um legado. É um legado, né? Todos esses meus anos de desobediência, vamos colocar assim, eu não tive filhos, né? Então, não tive filhos, não escrevi livro, não plantei... Não, a árvore eu já plantei, Tinha que deixar um legado. Eu já fiz a parte dos filhos, agora tem que plantar uma árvore. Tem que plantar uma árvore. Que o livro está quase pronto. Olha, tá vendo? Quase, falta pouco. Mas assim, Jesus é muito maravilhoso, né, pastor Diego? Meu Deus do céu. E eu falo sempre para as pessoas assim, olha, busquem. Não precisa acreditar na gente. Busca conhecê-lo. Né? Busca conhecer quem é. Quem é esse Cristo? Não tem como não se apaixonar por ele no caminho. Ele é irresistível. Né? Não tem como não se apaixonar por ele. E aí eu convivo muito com não cristãos, né? Porque na família, mas eu falo sempre assim para as pessoas.
A gente sempre acredita em alguma coisa, né? Seja na natureza, seja em você mesmo, sei lá, numa estátua. A gente acredita, porque assim, ó, nenhum ser humano na face da Terra diga assim, eu não acredito em nada. Ah. O ateu, ele não acredita em Deus, mas ele acredita em alguma coisa. Não existe quem não acredita em nada. Não tem como não acreditar em nada. Alguma coisa ou alguém, a pessoa acredita. Essa coisa, esse alguém que você acredita, ela te traz a paz e a alegria que excede todo o entendimento? Nos tempos difíceis, você recorre para isso aí e isso preenche a tua alma, assim, te traz o alívio, te faz rir em meio à dor, alivia a tua dor. Acontece isso? Então continua com isso. Tá tudo certo. É sobre isso, né, cara? Né? Porque ele disse, né? Que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E quem beber dessa água jamais terá sede. Tem aquele louvor. E aí eu tenho uma outra irmã, a Priscila, que ela fala uma coisa e é verdade. A gente até pode viver sem Cristo, que é uma pena. É lamentável. Mas morrer com ele ninguém pode. Porque não tem como viver uma eternidade sem ele. Aí tem um filme do apóstolo Paulo, né? Paulo, apóstolo de Cristo. Ah. Eu já vi umas 2 vezes esse filme. Ó, pra que eu uso televisão? Não, mas não é só pra isso, não. No final da vida de Paulo ali na cadeia, né? Ele tá lá com um chefão lá da guarda romana, lá do presídio lá da cadeia. E aí, esse engraçado, né? Esse romano era tipo eu, né? Quando eu adorava ouvir as histórias, conversar com os crentes, né? Mas, né? Não queria aquilo. E o romano estava muito interessado ali nas histórias do Paulo, e Paulo contando para ele. E aí Paulo falou para ele, assim, você já velejou? Aí ele falou, já. Falou assim, então, você tá no veleiro, assim, aí tu vê aquele mar, assim, imenso. Aí você pega, assim, a água, um pouco da água na tua mão e você segura ali, né? E aí, por mais que você tente segurar, uma hora ela vai toda embora, né? Ela vai escorrer pelos teus dedos. Então, aquela água ali é a tua vida, né? O controle todo que tu tem dela, né? A tua saúde, a tua família, os teus negócios, a tua vida inteira. Mas uma hora ela vai embora tudo, né? Mas esse mar todo que você tá vendo aqui é a eternidade. Daí o romano, né? O soldado romano falou assim, você tá querendo me convencer do teu Deus? Daí ele falou, não, quem sou eu? Mas tem um momento em que Cristo cruza o olhar dele com o teu. E aí, nesse momento, já era. Tá feito. É irresistível, né? É impossível tu falar e a gente não lembrar do primeiro momento de... Quando ele cruzou o olhar dele com o nosso, né? Cara, é porque eu falo assim, as pessoas... Acho que você deve enxergar, você falou que convive com tanto não cristão, né? Uhum. Por mais superficial que tenha tudo, mas nada se compara. Nada se compara. Nada. Tu sabe que eu, por crescer, por estar no meio, né, de não cristãos, assim, eu sempre acreditei, falei isso com o pastor Alejandro esses dias. Eu sempre acreditei que, uma crença minha mesmo, assim, né? Uhum. Nada bíblica. Que eu não tinha que falar para as pessoas, que eu tinha que viver Cristo. E que as pessoas iam ver, né? Chegasse pelas atitudes. Era, exatamente. Mas eu tive uma experiência esses dias que Deus me ensinou que às vezes é preciso falar. Mas é oportunidade, né? Uhum. E esse é o mandamento mesmo dele, né? Fazer discípulos por toda parte, né? O apóstolo Paulo fala, viva. E o que você não der conta de viver, fale. Né? Mas eu tive essa experiência de uma pessoa se converter na minha frente, assim. Uau. E foi tão tremendo, porque eu vi que Deus estava me tratando ali
me curando desse engano, sabe? E é como nascer uma criança, assim, sabe? É tremendo. Os batismos sempre me emocionam demais, assim. Mas ver uma pessoa reconhecer que precisa de Cristo na tua frente, assim, é tremendo. É incrível a Daisy de 3 anos atrás e ver a Daisy hoje, cheia de Deus, cara. É incrível mesmo. Que massa, Daisy. É pra provar que é ele, né? O Santo Agostinho falava isso, né? Que tudo que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de ruim sou eu mesma. E como a gente é ruim, né? Meu Deus. Às vezes semana passada mesmo, sei lá, eu descolei da cruz. Eu falei assim, hoje Jesus me perdoou 70 vezes. Só hoje. Puxa vida. Então você vê que a nossa carne, ela é ruinzinha mesmo, sabe? Naquele podcast, quando você me entrevistou, eu falava de Cristo, daí você olhava assim, tipo assim. Eu me lembro. E hoje tu não consegue dar 3 palavras sem se emocionar falando dele. É incrível, cara. Ele vai mudando a gente, né? Relacionamento, né? Isso chama relacionamento, né? É relacionamento. Relacionamento. Que Josué, quando teve aquela palavra, né, pra pegar e tomar conta de Jericó, nenhum momento Deus falou pra ele pegar uma espada. Nenhum momento Deus falou pra ele pegar e matar, fazer acontecer. Ele só disse assim, Josué, só guarda a tábua do teu coração, toda a minha palavra, medita nela dia e de noite. Que automaticamente tudo que tiver na tua volta vai cair. Então não é... Porque ali, Josué, ele representa o Espírito Santo na Bíblia, né? Moisés representa Jesus. A palavra diz que meu filho Moisés morreu. Então é novo tempo. Espírito Santo entra em ação. Jericó representa cada parte que a gente tem na nossa alma. E aí automaticamente Josué toma conta de Jericó. Ou seja, não é sobre o que a gente tem, o que a gente busca do Espírito Santo, é o que ele toma da gente. Uau. É o que ele faz cair. É aquela área mais suja. E aí, mais louco ainda, que a gente vai estudando a Bíblia, que a gente mais louco ainda, que a primeira coisa, quando os espias vão visitar Jericó, a primeira parte que ele entra é o quê? Na casa de Raabe. Raabe apresenta imoralidade, prostituição, que é onde afeta a humanidade. Exatamente. E aí, Raabe manda eles esconderem dentro do poço escuro, lá dentro do porão. O que tem no porão, Daisy? Umidade, sujeira. Escuridão, né? Escuridão. E é lá que ele quer entrar. Incrível, é impossível não se emocionar. É muito lindo, né? É impossível não se emocionar. E a Bíblia inteira, né? Ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo. É tremendo isso, né? É impossível não se emocionar, não entender. Cada vez que a gente vai lendo, a gente vai buscando, a gente vai crescendo, amadurecendo. Porque dizer que tu já sabe tudo é a maior das imaturidades, Daisy. É o orgulho, né? Tá lá na lista lá dos 41 perguntas. Porque tem coisas, às vezes, que Deus fala comigo assim, eu disse, mas é sobre ser filho. Quantas vezes a gente já não escutou, Daisy, que a gente é filho de Deus? Mas não é sobre a informação, cara. É sobre o que a gente tem no coração. É a revelação. É a revelação, isso aí. É quando ele revela. Daí mostra o quanto a gente é imaturo, quanto a gente é órfão. Tem um livro do Paul Tripp que é fantástico, que a gente faz um estudo dele, né? As mentoras do Amanda, nós fizemos um estudo dele, chama Você Acredita? E tem uma frase ali naquele livro que ele fala isso, ele fala que a gente só vive o que a gente acredita. Se você não acredita, você não vive aquilo. Então a gente vive hoje, nós cristãos, né, uma dicotomia cristã, né? Porque a gente, a nossa mente leu, interpretou e acredita numa coisa, mas a gente pratica outra. É isso aí, a gente quer ir lá pro fundo do poço. A gente sabe que nós somos filhos amados de um Deus Altíssimo, mas a gente tem atitudes de escravo. Né? Essa dicotomia cristã. Involuntariamente, né? Involuntariamente.
Então é vigiar e orar, né? Ou é orar sem cessar, né? Isso, orar sem cessar. Daisy, pra gente ir pro final. Projetos? O que você hoje tem em mente, junto com o podcast, né? Com certeza ainda tem muita coisa pra rolar ainda. Mas Deus te deu uma direção pra esse ano? Como é que... O que eu tenho é o que ele me deu, na verdade, né? Que é o podcast, o projeto Amandas, né? Aham. É isso. Amandas, esse projeto você tinha falado com Ele me colocou lá no louvor da igreja. Como diz é? meu marido... Teu pastor deve estar no desespero para colocar você lá. E tá sendo bênção, mano, pra ti? Tá sendo muita bênção. Eu imagino. Eu tô na escola. Tô na escola ainda, mas... Mas o fato de adorar, nossa, não tem preço, né? Né? Daisy, obrigado, mano. Eu que agradeço. Quero te falar algo que eu tô extremamente feliz. Muito feliz mesmo. Pelo que você está aqui, por você estar aqui, né? Nessa data tão importante pra gente. Mas mais feliz ainda, mana, é de ver o que Cristo fez na tua vida. Amém. Isso é tremendo mesmo. Cara, eu tô sentindo cada palavra que eu senti assim, ó. Cara, um novo tempo pra ti, assim. Amém. Mas um novo tempo que eu digo em Cristo mergulhar, Jesus. sabe? Viver aquele Ezequiel lá, sabe? De 500 e 500 côvados, sabe? Tornozelo, joelho, pela cintura, quando vê, Amém. vai estar transbordando. Oh, glória a Deus. E isso, mana, pode tentar parar, fazer e acontecer, mas nunca ninguém vai conseguir tirar de ti. Amém. Então, só siga, mana. Siga. Faz aquilo que Deus tem mandado você fazer, né? Chamando na madrugada. Amém. Posso Ele é ler um fiel. texto? Pode. Pra gente encerrar? Por favor. Como a gente estava falando, o Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores, né? E esse é um devocional dia e noite. Então ele traz, por exemplo, eu vou ler aqui do dia 8 de abril, que foi ontem, né? Ele traz do dia e da noite. Vou ler do dia da noite. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É o Salmo 23, 4, né? Versículo 4. Veja como, independente de circunstâncias externas, o Espírito Santo pode moldar o cristão. Que luz radiante pode brilhar dentro de nós quando tudo está escuro. Quão seguros, felizes, calmos, tranquilos podemos ser quando o mundo treme e os pilares da terra são removidos. Mesmo a própria morte, com todas as suas terríveis influências, não tem poder para suspender a música do coração do cristão. Mas, ao contrário, a faz mais doce, clara, celestial, até que o último ato de bondade que a morte pode trazer é deixar que a tensão terrena se derreta no corpo celestial e a alegria temporal se transforme em bênção eterna. Confiemos então no poder do Espírito bendito para nos consolar. Querido leitor, está encarando a pobreza? Não tema. O Espírito Divino pode lhe dar na sua necessidade uma plenitude maior do que o rico tem em sua abundância. Você não sabe que alegrias podem ser armazenadas no chalé em volta do qual a graça plantará as rosas de contentamento. Você está consciente do crescente fracasso do poder de seu corpo? Espera passar longas noites de abatimento e dias de dor? Ah, não fique triste. Aquela cama pode se tornar o seu trono. Pouco você sabe como cada pontada que atinge o seu corpo pode ser um fogo purificador para consumir a sua impureza, um raio de glória para iluminar as partes secretas de sua alma. Seus olhos estão apagando? Jesus será sua luz. Seus ouvidos estão falhando? O nome de Jesus será a melhor música de sua alma e sua pessoa de Jesus, seu maior prazer. Sócrates costumava dizer: filósofos podem ser felizes sem música e cristãos
podem ser mais felizes do que filósofos quando todas as causas externas de alegria forem retiradas. Em ti, meu Deus, meu coração triunfará, não importa os males que vierem. Pelo teu poder, ó Espírito bendito, meu coração será extremamente feliz, apesar de todas as coisas que me falharem aqui na terra. Que Cristo seja suficiente nas nossas vidas, né? Esse é o meu clamor. Porque hoje não é, né? A gente sempre quer Cristo mais alguma coisinha. Obrigada, pastor. Obrigado, eu, mana. Obrigado, eu. De verdade. Foi incrível. Na realidade, não foi nem sobre a história de ninguém, foi sobre Cristo. Foi sobre Cristo, é. A minha história é Ele. Não tem mais nada além dele. Não tem mais nada. É. Isso aí, sim mesmo. Tá tudo certo. Obrigado, mano. Eu que Deus agradeço. abençoe. Amém. E manda um abraço pro público lá do podcast. Manda, pode deixar. E apareça lá. Eu vou. Obrigado, apareceu. Né? uma Apareça hora lá para contar agora. o que Deus fez com você depois que você esteve lá. Exatamente. Né? Vamos marcar, vamos fazer. Então vamos. Vamos mesmo. Deus abençoe, mano. Amém. Um abraço. Pessoal, a gente mais chorou do que falamos aqui, mas... Jesus, gente... Eu clamo ao Senhor que essa presença que Ele está sentindo aqui, sabe? Essa vontade de gritar para o mundo aí que Jesus, Ele é incrível, você possa sentir também. Você possa encontrar, independente da situação que você está vivendo. De repente você está vivendo o melhor tempo da sua vida, mas de repente você está vivendo o pior. Independente. Só dê o passo. Só dê a oportunidade de conhecê-lo. Só isso. Não precisa de mais nada. Porque é impossível, gente. É impossível. Impossível, desde o mais inteligente ao mais burro, desde o mais inconsequente, o que for. É impossível ser o mesmo depois de encontrar Ele. Depois de Ele cruzar os nossos olhos. Essa é a verdade. Que Deus abençoe a todos, gente. Se inscreva no nosso canal, curta lá, compartilha. E, por favor, gente, escreve lá nos comentários lá o que Cristo fez na tua vida. Vou lançar esse desafio hoje nesse vídeo aí, tá? Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.